Olá, pessoal. Então, essa aqui é a segunda parte da aula 4, tá? A gente está estudando sequências monótonas e as sequências limitadas, né? Na primeira parte, nós vimos as sequências monótonas, né? Que são as sequências crescentes e as decrescentes. Então, agora, nesse vídeo, a gente vai definir as sequências limitadas, tá? Também superiormente e inferiormente, né? Tem duas definições aí. Bom, o livro define sequência limitada, superiormente, inferiormente, né? E depois a gente quer chegar nesse teorema aqui, né? Que combina os dois conceitos. Acontece, aqui a gente vai precisar de usar um teorema da completude. Teorema não, axioma da completude, tá? Então, essa definição aqui, eu vou dar de maneira mais geral ela, tá? Depois a gente vê nesse contexto. Então, o que eu vou definir com vocês aqui agora é o conceito de limitante superior e limitante inferior de um conjunto de números reais. Ou cota, tá? Eu vou falar sempre em termos superiores, mas a ideia de limitante inferior, cota inferior, ínfimo, mínimo, é a mesma ideia, né? Só que invertendo as desigualdades. Então, vamos lá. Seja S um subconjunto dos números reais não vazio. O que é um limitante superior para esse conjunto? É qualquer número real que seja maior ou igual que todo número que esteja no conjunto S, tá? Se existir um número real M tal que é válido a seguinte proposição. Qualquer que seja meu x no conjunto S, nós temos que x é menor ou igual a M, dizemos que o conjunto S limitado superiormente. S é limitado superiormente. E esse M, que satisfaz a verdade, ele será dito um, tá? Não é o limitante. Ele é um limitante ou cota superior. Então, vou pintar lá. Por exemplo, pega S como sendo com um intervalo menos infinito 1. Esse conjunto, por exemplo, o número 2 é um limitante superior, né? Esse conjunto ele é limitado superiormente, né? Por exemplo, o 2 é maior que todo elemento do conjunto S. O 3, o 4 também são limitantes superiores. Na verdade, se pensar nos naturais maiores ou iguais a 1, todos os naturais são limitantes superiores para esse conjunto, né? Mas não precisa ser só natural, tá? Não precisa ser só número inteiro, essa cota superior. Pode ser, por exemplo, o π, o 2,2, o 3,5, o 1,01, tá? Todos eles são limitantes superiores para esse conjunto S. Tá? A ideia é essa aí. Um outro exemplo, se o S for conjunto menos 1, 0, 1, 2, 3, indefinidamente. Ele não tem limitante superior, né? Qualquer número real que você considerar, você vai encontrar um elemento do conjunto S maior ou igual a esse número que você escolheu. Maior, na verdade. Você sempre consegue algum número no conjunto S maior, estritamente maior, que esse M que você escolheu para ser limitante superior. Tá?
Da mesma forma que eu defini o conceito de limitante superior, né, conjunto limitado superiormente, você pode definir o conceito de limitado inferiormente. É só trocar aqui na desigualdade, em vez de todo elemento tem que ser menor ou igual que esse M, todo elemento do conjunto S tem que ser maior ou igual a esse M. Tá? Aí o M será dito um limitante inferior. Por exemplo, esse conjunto S em vermelho aqui, ó, ele não tem limite inferior, né? E cada número real que você escolher, você sempre consegue um elemento do conjunto S menor. Esse S vermelho. Agora esse conjunto em preto aqui, ó. Ele é limitado inferiormente, né? O menos 1 é um limitante inferior para ele. Ó, todo elemento do conjunto é maior ou igual que menos 1. O menos 2 também, o menos 1,5, menos π, qualquer número negativo menor ou igual a menos 1 será um limitante inferior para esse conjunto S aqui, tá? Bom, vamos fixar nesse conjunto vermelho aqui, para eu definir um negócio aqui. Bom, um conjunto, então, ele pode ter infinitos limitantes superiores, tá? Pode ter infinitos m's que satisfaçam essa propriedade para um dado S, tá? Igual esse conjunto aqui, ó. A gente viu, por exemplo, o 1, o 2, o 3, todo número natural é um limitante superior para esse conjunto S. Aí a pergunta é, qual é o menor desses limitantes superiores? Tá? Se existir esse menor elemento, esse menor elemento que é maior que todos os elementos do conjunto S, tá? Então cuidado com a definição, você vai pegar dentre todos os elementos que são maiores que todos os elementos do conjunto S, você vai pegar o menor deles, que no caso aqui é o 1, né? Note que o 1 é o menor número real que é maior ou igual a todos os elementos desse conjunto S, né? Porque se você pegar um número real menor que 1, pela definição de intervalo aberto, ele cai no conjunto S. Né? E mais do que isso, né? Pela definição de intervalo aberto, qualquer número menor que 1 que você pegar, você consegue um outro elemento no conjunto S maior que ele. É definição de intervalo aberto. Então, o 1 é o menor. Dentre os limitantes superiores, ele é o menor. Tá? Então, esse 1 é o número 1, nesse caso, que a gente vai dizer que ele é um supremo do conjunto S. Tá? Vamos definir aqui, então. Então, a ideia de supremo é essa. Dentre as cotas superiores do conjunto, ele é a menor cota. Então, se L é o menor limitante superior de S, o que significa L ser o menor limitante superior de S. Então, ele tem que ser limitante superior e qualquer outro limitante superior tem que ser maior ou igual a L, porque o L tem que ser o menor. E se M é limitante superior do conjunto S, então o M, né, não pode ser menor que o L. Então, assim, se você tem um limitante superior e encontra outro limitante superior do conjunto que é menor que esse cara, então esse cara não é o supremo. Tá? Então, nesse caso, L é denominado supremo de S. Aí a anotação que a gente vai usar, a gente usa para supremo,
é sup do conjunto. Tá? Bom, como eu falei, tudo que eu defini para superior, você poderia trocar um tem superior por inferior. Tá? Então, o conjunto é limitado inferiormente quando existe o número m, que pode ser mais de um, né? Pode ser até infinitos. Tal que todo elemento do conjunto é maior ou igual que esse m. Então, o m é dito um limitante inferior, ou cota inferior. Aí acontece, dessas cotas inferiores, você vai considerar a maior possível. Aí, a maior cota inferior de um conjunto é o que a gente chama de ínfimo. Tá? Mas nessa aula eu vou fixar só nas limitantes superiores para você dar uma simplificada. Ó, por exemplo aqui. Bom, mesmo exemplo que eu fiz antes, tá? Deixa eu colocar ele aqui para ficar registrado, tá? Pega S como sendo o conjunto menos infinito 1. Então, a primeira observação é que S possui infinitos limitantes superiores. Como, por exemplo, os números naturais, tá? O 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante. Cada um desses números são limitantes superiores do conjunto S. Tá? Limitante superior significa que o número ali é maior que todos os números que estão no conjunto S. E nesse caso, né, é claro que o supremo do conjunto S é o número 1. Né? Que dentre os limitantes superiores, o 1 é o menor. Todo número menor que 1, ele está no conjunto S e você, por definição, intervalo aberto aqui no lado direito, no caso, né? Você consegue um elemento que é maior que ele. Tá? O que a gente vai precisar lá na frente é do axioma da completude. Deixa eu falar uma coisa. Esse conceito, eu estou definindo para vocês, né, de limitantes e tal, para subconjuntos de números reais. E estou usando a relação menor ou igual. Esse conceito é mais amplo, tá? Não sei se vocês lembram, lá do primeiro ano em Fundamentos, vocês estudaram esse conceito, vocês acabaram vendo lá em Fundamentos, quando a gente estudou relação de ordem. Tinha um conceito lá de conjunto parcialmente ordenado, e lá, vocês vão procurar no livro que eu utilizei lá fala de limitante superior, limitante inferior, supremo e ínfimo, desde que você tem um conjunto ordenado segundo uma relação de ordem, tá? Então, isso aqui é um caso particular do que a gente viu lá em Fundamentos. Bom, e o axioma da completude, ele fala o seguinte, se vocês procurarem isso, ele fala basicamente que não tem buraco nos números reais, algo do tipo. Completude. Não tô com dúvida se escrevi certo, mas... A ideia é a seguinte. Todo conjunto, limitado superiormente, admite supremo. Conjunto não vazio, tá? Então, seja S um subconjunto dos números reais. Opa! S diferente de vazio. Um conjunto limitado superiormente. Então, S admite limitante superior.
tá? A gente vai utilizar isso aqui nesse teorema, tá? A ideia é a seguinte, né? Essa noção de supremo, o menor dos limitantes superiores, vai existir sempre quando a gente está falando em números reais, tá? Nesse contexto aqui. Agora, num contexto mais geral, quando eu tenho só um conjunto qualquer com uma relação de ordem ali, pode ser que o supremo não exista, tá? Quer dizer, eu não estou afirmando nada, tá? Se existe ou não. Eu estou afirmando aqui, né? É que, no caso dos números reais, qualquer conjunto não vazio, se ele for limitado superiormente, você consegue, entre essas cotas superiores, né? Encontrar a menor, tá? Uma versão para o limitado, para as cotas inferiores vale também, tá? Ô, gente, escrevi errado aqui. Limite supremo. Eu escrevi aqui, é óbvio, né? Ali tá certo. Tá? Então, todo conjunto dos números reais que ele é limitado superiormente, ele admite supremo. É igual esse aqui, ó. Ele é limitado superiormente, então ele tem um supremo. Aqui a gente consegue meio que enxergar fácil qual é o supremo, né? Bom, para a sequência, a ideia é a mesma, tá? Quando que uma sequência dada é limitada superiormente? Quando existe um número real que ele é maior ou igual que todos os termos da sequência, tá? É... Ou seja, uma sequência é limitada superiormente quando existe, tá? Então tem que existir pelo menos um, e pode ser infinitos, tá? Mais de um podem existir elementos que façam essa propriedade. Um número real m, tal que é, o, tal que é válido isso aqui, ó. A n é menor que m, menor ou igual, tá? Para todo n maior ou igual a 1. Ou seja, A1 A1 é menor ou igual a M, o A2 ele é menor ou igual a M, o A3 é menor ou igual a M, e assim indefinidamente, tá? Todos os elementos da sequência são menores ou iguais a M. E a sequência ser limitada inferiormente é o análogo, tá? Só que em vez de ser todos os elementos da sequência vão ser maiores ou iguais a um número real que existe, tá? Ou seja, se eu conseguir encontrar um número real em mzinho agora, ela é limitada inferiormente, um mzinho real, tal que o mzinho ele é menor ou igual que o A1, ele é menor ou igual ao A2, ele é menor ou igual ao A3 e assim indefinidamente, tá? Todos os elementos, todos os termos da sequência são maiores ou iguais ao mzinho, tá? Acontece, quando a sequência é limitada nos dois sentidos, nos dois conceitos aí, né, nas duas definições, tanto superior quanto inferiormente, então a gente vai falar que a sequência é limitada, tá? Então, quando eu falo que a sequência é limitada, quer dizer que ela tem um limitante superior e um limitante inferior, tá? Se você pensar no gráfico da sequência, se ela for limitada, quer dizer que eu consigo uma faixa ali da digamos assim, paralela ao eixo X, né? O eixo dos naturais, o eixo N. Só que todos os pontos da sequência vão ficar dentro dessa faixa. Isso significa ser limitada, tá? Acontece, tem um teorema que não está no livro que diz o seguinte: toda sequência
convergente é limitada. Lembrando, sequência convergente é sequência que tem limite, né? Ou seja, pega uma sequência, se o limite existe, então essa sequência é limitada, tá? Qualquer livro de análise tem que trate de sequência tem esse resultado aqui, tá? A demonstração é bem tranquila, tá? Digamos assim, o problema que existe é o seguinte: a recíproca desse teorema. A pergunta se é verdadeiro, se é realmente um teorema é: toda sequência limitada é convergente? Isso aqui é um teorema mesmo? Toda sequência limitada é convergente? Ó, confundo com o teorema de cima. O teorema fala: se o limite existe, então a sequência é limitada. Limitada nessa definição, nesse conceito aqui. Agora, recíproca. Se a sequência é limitada, então o limite existe? Para toda a sequência? A resposta é não. Tá? A sequência ser limitada não garante a existência do limite. Ó, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Se você pensar nessa sequência aqui, bom, deixa eu fazer. Então, a sequência menos 1 elevado a n, né? É limitada, mas não é convergente. Porque, se você lembrar, né, a gente viu nas aulas passadas que essa sequência é a sequência que só tem dois. Os termos só podem assumir dois possíveis valores, que é menos 1 e 1, né? Os termos de índices pares são positivos, né? São iguais a 1. E os termos de índices ímpares são iguais a menos 1. A sequência fica indefinidamente oscilando entre menos 1 e 1. Tá? Entre os valores, né? Menos 1 e 1. Não valores nesse intervalo, tá? Ela é limitada claramente, né? Superiormente ela é limitada pelo número 1 e inferiormente ela é limitada pelo número menos 1. Entretanto, a gente já viu, né? Ela não tem limite. O limite da sequência não existe. Tá? Então, a recíproca desse teorema é falsa. E um contra-exemplo, essa sequência aqui. Ela é limitada, mas não é convergente, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Sequências que são limitadas e tal. Vamos lá. Pega a sequência N, né? Então, a sequência ela é limitada inferiormente, né? Mas não é limitada superiormente. Não, porque essa sequência aqui, se você olhar ela é formada pelos termos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então ela não é limitada. Então, ó, eu posso falar que a sequência ela é limitada inferiormente. Por exemplo, 0 é um limitante inferior, né? Todo termo na sequência é maior que 0. Então ela é limitada inferiormente. Superiormente não é, né? Qualquer número que você pegar, você consegue um número real maior, né?
número natural maior que esse número real que você pegou. Então ela é ilimitada superiormente. Então a sequência eu não posso falar que ela é limitada, tá? Simplesmente limitada. Eu posso falar limitado inferiormente. Mas ela não é limitada, porque para ser limitada tem que satisfazer as duas coisas, tá? Superior e inferiormente. Então existem sequências que têm um limite só inferior e não tem superior. Ou vice-versa, tá? Essa sequência aqui, ó. A gente já viu. Foi o primeiro limite que a gente provou, né? Que esse limite dá 1. Ela é limitada, porque se vocês lembrarem, na primeira aula a gente viu que todo elemento dessa sequência é menor que 1. E todo mundo aqui é claramente positivo. Exemplo C. Então, a sequência é n dividido por n mais 1. É limitada. Ó, se você olhar os termos dessa sequência, né? Ela é formada pelo meio, 2/3, 3/4, 4/5. Isso. Todos os seus termos são maiores que 0, né? Sempre que faz essa conta aqui, ó, como n é natural, maior, ou seja, o número inteiro maior ou igual a 1, quando você resolve essa conta, o resultado é positivo, claramente. Ah, nunca vai dar 0. Só daria 0 essa conta se o n pudesse ser 0, né? Mas no caso aqui, a sequência começa no 1. E a gente já viu, na verdade, que ela tende a 1, né? Se vocês lembrarem, até no gráfico, a gente viu que todo, quando você vai colocando assim, os pontos, né, dessa sequência, eles vão se aproximando da reta horizontal 1, né? E eu até comentei que nunca vai ser 1. Então, como isso equivale para todo número natural n, né? Ó, como eu comentei, né, aqui no exemplo A, existem sequências limitadas que não são convergentes. Ó, então, esse teorema é verdadeiro. Toda sequência que converge, ela é limitada. A recíproca dele é falsa. Então, na próxima aula, a gente vai ver esse teorema aqui, que ele fala o seguinte, que, pensa assim, alguém deve ter tentado provar isso aqui, né? Toda sequência limitada é convergente. Se você olhar nesse teorema, né? Só tem uma hipótese, né? A sequência é limitada. E a tese é que a sequência é convergente. Bom, provavelmente alguém lá no passado tentou provar isso aqui e não conseguiu. Né? Tá, achou o contra-exemplo. Por exemplo, esse aqui. A gente, então isso aqui é falso, né? Esse teorema. Só que se eu colocar mais uma hipótese, a pergunta é, será que se eu colocar mais alguma hipótese que eu posso obter um teorema quase parecido com isso, só que verdadeiro? A resposta é sim. Basta colocar mais uma hipótese que a sequência é monótona. Ou seja, convergente ou é crescente ou decrescente, tá? Então, o que a gente vai ver na próxima aula é que toda sequência que ela é monótona e limitada, ela converge, tá? Vou apagar isso aqui que próxima aula eu faço bonitinho, tá? Próximo vídeo. Próxima aula não. Também nem toda sequência monótona converge, tá?
É óbvio, né? Nem toda monótona converge. Vamos só olhar essa sequência aqui, ó. Ela é monótona, né? Ela é crescente. E ela, o limite dela é infinito, né? Vai para infinito. Aí, no próximo vídeo, então, vem pra gente demonstrar esse teorema, que é meio complicado um pouquinho, a demonstração. Mas daí a gente faz ela, né? E depois a gente vê um exemplo, tá? E a ideia desse teorema, que ele é útil para provar assim. Às vezes na matemática você não precisa resolver um problema, mostrar a solução. Basta você mostrar que ela existe solução, tá? Então esse teorema é nesse sentido. Ele fala, ó, você pega uma sequência, se eu conseguir mostrar que ela é limitada e ela é crescente, por exemplo, você já pode afirmar que o limite existe, tá? Que às vezes a pessoa pode tentar calcular o limite de uma sequência que não tem limite, tá? Aí esse teorema garante, ó, pode tentar calcular o limite aqui que ele existe, tá? Nessas hipóteses, né, claro. Ok, pessoal, estão parando o vídeo por aqui. Aí eu volto então no próximo para demonstrar esse teorema. Até lá.